Mas vamos lá para o nosso estudo. Nós estamos estudando sobre a certeza de salvação, ou a certeza da salvação. O crente, ele pode ter isso? Será que isso é algo errado? Falar que eu e você iremos morar no céu, eu e você desfrutaremos da glória eterna? Será que isso é orgulho? Será que isso é loucura? Ou será que a Bíblia nos dá essa certeza, essa segurança? Tá bom? Vamos orar mais uma vez pedindo as bênçãos do Senhor sobre este estudo. Pai Celestial, obrigado por tudo. Fala conosco poderosamente através dessa matéria, dessa doutrina. Ensina-nos a confiar em Ti. Ajude-nos a descansar na Tua salvação, Senhor, e desfrutar da certeza que a Tua palavra nos dá. Ó Pai, que aqueles que têm dúvida da sua salvação, hoje possam sair daqui com a certeza de que o Senhor salva o pecador, de que o Senhor reconcilia o pecador com o Senhor. Por isso que saiamos daqui, ó Pai, alegres por entender esta mensagem tão importante. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Esqueci de perguntar, estudaram, fizeram a lição de casa? Gostei. Depois eu trago um doce, tá bom? Demora, mas eu trago. Tá bom, vamos só fazer aqui uma recapitulação. A nossa salvação, ela é assegurada pela Trindade, ok? Ela é assegurada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá bom? Os versículos aí que a palavra de Deus nos ensina, é lá em João 6, 37 e 39 e 40. Pode abrir para nós lá, Jorginho? João 6, 37. João 6, 37, 39 a 40, nos diz que a salvação é assegurada por Cristo, ok? Tá lá? 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, o quê? De modo nenhum, o quê? Lançarei fora. A base da nossa salvação se encontra na aceitação de Cristo, na segurança que você tem em Cristo. Então, quando você entende que somente em Cristo você tem a salvação e você se lança a Ele, essa é a promessa, essa é a segurança que eu e você temos. De modo nenhum. Eu não sei, eu não tenho aí se você quer pesquisar, pesquise isso aqui no original. De modo nenhum. Tá bom? Vou dar uma tarefinha aí para você, se você tem o Google aí. Pesquisa aí as duas palavrinhas no original. Se eu não me engano, é uma ênfase negativa. A ênfase negativa é basicamente isso. Jamais, de forma alguma, de modo nenhum. Ok? É a mesma coisa que João estivesse dizendo. Não, não. Ok? No original, se eu não me engano, está não, não. Então, nós temos a segurança, a certeza de que, ao buscarmos Cristo para a salvação, Ele de modo algum, jamais, de forma nenhuma, nos lançará fora. Essa é a nossa certeza. Então, se você vai a Ele, Pai, né, lembra lá Romanos, capítulo 10? Vá comigo lá em Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. Note comigo, versículo 9. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus. A ideia de confissão é uma confissão aberta, né, de você declarar abertamente, eu creio em Cristo Jesus, eu concordo que Jesus é o Messias, eu concordo que Jesus é o Salvador, tá bom? Isso é você entender e confessar abertamente. Agora eu entendo que Jesus é o Salvador, tá bom? E em teu coração creres. A ideia de crer é o quê? Confiar, depositar sua esperança, tá bom? Então, se eu crer, confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E agora, note o versículo 13 comigo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será
Essa é a nossa confiança. Quando você invoca o nome do Senhor, Deus não brinca de salvar pessoas. Então você precisa entender que você estava perdido, você estava morto em seus delitos e pecados, que você estava debaixo da ira de Deus, que não há nenhum outro meio para se salvar. Então, quando você descobre que somente por Cristo você é salvo, você diz, Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que Ele nos salva. E aí, de modo nenhum, o lançarei fora. Então, a nossa salvação ela é assegurada por Deus Pai, Deus Filho. A nossa salvação é assegurada por a terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo. Nós aprendemos na semana passada que o Espírito Santo foi deixado para o salvo, dentro do salvo, como um selo, significando que nós pertencemos ao Senhor, tá bom? O Espírito Santo não é somente esse selo, como também ele é o penhor. Lembra o que é penhor? Vocês lembram o que é penhor? Vocês sabem, vocês talvez sabem, mas não sabem explicar, né? Provavelmente você já comprou algo e deu uma parcela, né? A entrada, ok? Vai lá comprar uma casa, um carro, você dá um sinal, ok? A ideia de penhor é a primeira parcela, ok? Então, Deus nos dá o Espírito Santo para todo aquele que nele crê. Então, o Espírito Santo é essa parcela, e aí, ao chegarmos no céu, é a conclusão de que, na realidade, desculpe-me, o Espírito Santo é a primeira parcela, um sinal da parte de Deus de que, olha, eu vou cumprir a minha promessa de salvação, eu vou te salvar. Então, ele nos dá o Espírito Santo como um sinal de que ele vai honrar o compromisso e que ele vai nos levar para a glória eterna. Então, a salvação ela é assegurada por Cristo, por Deus Pai e por Deus Espírito Santo, tá bom? Qual é o papel do homem na salvação? Nós vimos isso na semana passada. O papel do homem é crer somente em Cristo Jesus como seu Salvador. João 14,6 nos diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa igreja não pode te salvar, eu não posso te salvar, as suas boas ações não podem te salvar. Romanos vai nos dizer isso, tá bom? Gálatas vai nos dizer isso. Somente por meio de Cristo nós somos salvos. O papel do homem, então, é crer em Cristo e crer somente. A salvação é um presente, tá bom? Que você o recebe por meio da fé. Tranquilo até aqui? Sem qualquer dúvida? Tá bom. A nossa obediência mantém a nossa salvação? Alguém lembra o que nós falamos semana passada? A obediência mantém a nossa salvação? Se você tem dúvida, pode falar, tá bom? Eu não vou tacar pedra em você. Deixa eu pegar a pedra aqui. Brincadeira. A obediência não tem o papel de manter a nossa salvação, ok? A obediência é o quê? Quem falou? Consequência da salvação, tá bom? Então, a obediência, ela não é o que traz a salvação. Na realidade, a obediência é a consequência da salvação, ok? Guarde bem isso aí. Vai que um dia aparece uma prova surpresa aí, tá bom? E aí você... Ou vai que um dia alguém pergunte para você, né? A minha obediência mantém a minha salvação? Não, a minha obediência é consequência da salvação. Produzir frutos dignos do arrependimento, ok? Nós vimos aí a base da nossa salvação é a promessa de redenção feita por Deus, e a nossa obediência é consequência da nossa salvação, tá bom? E não a causa. E agora nós vamos entrar ali no quarto ponto. Um crente verdadeiro poderia viver em pecado? É uma pergunta compreensível. Se você estudou aí, né? Você provavelmente já, em algum momento da sua vida, você já se deparou com essa pergunta. Um crente verdadeiro poderia viver em pecado?
Sim ou não? Sim porque sim, não porque não, concorda, sem corda, discorda. Vamos lá. Resposta. Qual que é? Qual que é a resposta da Bíblia? Não, ótimo. Não, o crente não pode viver em pecado. Vamos lá para Romanos? Romanos capítulo 6. Nós vamos entender também o que é viver em pecado, tá bom? O que é viver em pecado? Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos 6, 1. Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Pausa aqui. Lembra capítulo 5 que Paulo fala? Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça de Deus ela é maior do que o nosso pecado, ok? Cristo, ele concluiu sua obra na cruz. Ele pagou todos os nossos pecados na cruz. Ou seja, o seu perdão é maior do que o nosso pecado, ok? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então uma pessoa vai lá, vamos pensar no caso, né? Você prega o evangelho para uma pessoa, a pessoa diz, você prega o evangelho e você explica, olha, que em Cristo ele perdoa todos os pecados. E a pessoa, então eu vou me converter só para viver no pecado, porque ele já vai pagar, aí eu posso viver no pecado. Aí chega Paulo no capítulo 6 e diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. É a resposta. De modo nenhum, de forma alguma. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Quando uma pessoa se converte, ela entende que o pecado já não faz mais parte, não deve mais fazer parte da vida dele. Por quê? Porque o pecado desagrada a Deus. O pecado foi a causa do nosso Senhor Jesus Cristo ter sido crucificado. Então, uma pessoa, quando ela se converte, eu não estou dizendo que ela é perfeita, ela erra. Nós vemos, segundo as Escrituras, que as pessoas, e o estudo vai dizer isso, que elas erram, elas falham. Mas o pecado não é um hábito na vida delas, o pecado é um acidente. Sabe a diferença, né, de acidente e de hábito? Você não fica batendo, espero que você não bata o carro, né? Mas, espero que você nunca bata o carro. Mas vamos imaginar que alguém vai lá e dá um pouquinho no seu carro. Um acidente. Agora imagine todo dia isso acontecer. Já é um hábito. Ok? O pecado é a mesma forma. O pecado ele não deve ser um hábito, mas um acidente. Ok? Vamos lá. O crente ele não pode viver na prática do pecado. Gálatas vai nos dizer isso. Note comigo lá em Gálatas. O que é viver em pecado? Alguém gostaria de se arriscar e responder? O que é viver em pecado? O que é viver em pecado? Tem que ter versículo bíblico, hein? Olha, complicou, né? O que é viver em pecado? Alguém pode... Quer chutar aí? Viver longe da vontade de Deus, ótimo. Mais alguém? O que é viver em pecado? Vamos lá, Gálatas, capítulo 5. Eu falei 6, né? Às vezes se der um bug aí, não ache estranho. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais. Lembra a ênfase negativa? Aqui é outra ênfase negativa. Não. Jamais satisfareis a concupiscência. O que é concupiscência? Uma palavrinha difícil. Alguém sabe? Desejo, tá bom? Então, se você anda em comunhão com Deus, você não vai atender o desejo da sua carne. A gente anda em comunhão 100% com Deus? Sim ou não? Não. Infelizmente não. Infelizmente não. Mas, se nós andássemos, nós não atenderíamos os desejos da carne. Porque a carne, ela vai lutar constantemente, a ideia aí é desejar constantemente contra o Espírito. A pessoa, quando se converte, quando ela era incrédula, ela vivia segundo os desejos da sua carne. Ao se converter, ela não entende essa luta. Ela fala, gente, mas por que agora eu sinto uma guerra dentro do meu ser? Eu estou querendo fazer o que é certo, mas eu também sinto o desejo de fazer errado.
Gálatas vai responder: porque a carne milita, deseja, luta constantemente contra o espírito, e o espírito constantemente contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia. Ok? Aí são pecados de ordem sexual. Idolatria, feitiçaria. Aí você fala, pastor, isso aí eu estou tranquilo. Né? Mas inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aqui nós vamos entrar em outro ponto, lá para frente, que as vidas que são caracterizadas pelo pecado, elas não conhecem a Deus. Ok? Vidas caracterizadas pelo pecado não conhecem a Deus. Uma vida caracterizada pelo pecado, ela nunca conheceu a Deus. Ok? Agora, vamos supor, infelizmente, às vezes eu e você tropeçamos na inimizade. Ok? Às vezes você vai lá e fica bravo com alguém ou quer causar discórdia. Mas há uma grande diferença entre o pecado de um incrédulo e o pecado de um crente. Porque ao pecarmos, nós entristecemos o Espírito Santo. Você sente um pesar no seu coração. Nem sempre. A nossa consciência é guiada pela palavra de Deus. Mas provavelmente você lembra que quando você se converteu, você contava uma mentirinha, era uma facada no seu peito. Você falava uma palavra errada, uma facada no seu peito. Mas quando você era incrédulo, você não sentia essas coisas. O nome disso é o trabalhar do Espírito Santo em você. Tá bom? Então, o crente, ele não pode viver em pecado. Por quê? Simplesmente porque ele é uma nova criatura. O pecado para ele é algo abominável. Tá bom? Então, nós pecamos? Pecamos. Nós erramos? Erramos. Note comigo lá em 1 João. 1 João. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Felizmente nós erramos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós erramos, nós falhamos. Por quê? Porque nós temos ainda uma natureza pecaminosa. Ao se converter, você tem a natureza espiritual agora e tem a natureza carnal. Nós erramos, nós falhamos. Então, você falha em sua mente, você falha com sua boca, você falha com suas ações. Mas você entende que agora, quando você peca, isso entristece não somente você ou as pessoas, mas acima de tudo Deus. Então você se achega a Deus e diz: Pai, eu pequei, perdoa-me. E conforme as Escrituras, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Tá bom? Então, não é que o crente não erra ou não peca. O pecado agora para ele, nesse novo estado, agora é abominação. Ele odeia isso, porque isso entristece Deus. Paulo tinha essa luta, ele não entendia o próprio eu dele. Desejava fazer as coisas certas e fazia o errado. Alguém tem alguma pergunta? Nada? Dona Elizabeth? Nada? Tá bom, então. Vamos lá. Na questão de possibilidade, infelizmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, um crente verdadeiro, infelizmente, peca. Ok? Tem aí Romanos capítulo 7, 15 a 20, 1 João 8, que acabamos de ler. Mas uma verdade é certa, ele não permanecerá nesse estado de pecado. Note comigo 1 João 3.
Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, não vive na prática do pecado. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Versículo 8 a 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica injustiça, ou todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, as Sagradas Escrituras é bem claro. Infelizmente nós pecamos, mas a diferença é que o pecado ele não é um hábito. Agora, imaginemos o caso de Davi. Davi peca e ele fica um longo período longe do Senhor. Pelo menos 9 meses aí, ok? Deus manda Natã para falar com ele. Natã fala com Davi. Davi, com a sua justiça própria, isso deve acontecer com tal pessoa e tal. E Natã fala, simplesmente, tu és o homem. E Davi, pum, cai a ficha. Pequei. E o texto nos diz, e o Senhor te perdoou. Ele reconhece o pecado, Deus perdoa. Aí tem Salmos 32, certo? É 32 e 51, que é a confissão de Davi, né? Você vê Davi esse período todo longe do Senhor, e ele relata a dor no coração dele pelo fato de estar longe do Senhor. Agora, quando você estuda as Escrituras, Romanos capítulo 8, o incrédulo não se submete às coisas de Deus, ele antes odeia as coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, as coisas espirituais são loucura para ele, ok? Já o salvo não. A lei de Deus para o incrédulo é abominável, é pedra de tropeço. Para o salvo ela é vida, ela é luz, ela é paz, ela é escudo, ela é espada, ela é alimento, ela é mel. Isso para o salvo. Para o incrédulo é motivo de coceira. Nossa, que negócio chato isso aí, ok? Então, a mesma palavra que salva é a mesma palavra que derruba. Para uns é palavra de salvação, para outros, loucura. Davi então relata que, estando longe do Senhor, uma tristeza, a mão do Senhor pesava nele dia e de noite, e os ossos dele era moído. Então, essa é a tristeza que procede do Espírito Santo. Quando eu e você pecamos, como sendo filhos de Deus, nós sentimos uma tristeza do Espírito Santo. Já o incrédulo não. O incrédulo nem liga para as coisas de Deus. Ele abomina as coisas de Deus. As coisas de Deus são abominação para ele. Consegue entender a diferença de um para o outro? Tranquilo? Essa versão vai dar a ideia que você não pode pecar. Ok? Agora, vamos lá. Eu vou terminar esse ponto aqui também para não dar uma ideia, uma impressão errada. A Bíblia, ela proíbe. É bem claro nesse versículo. Se você é nascido de Deus, você não tem a liberdade, eu vou usar só essa expressão aqui, tá bom? Você não tem, Deus não está te dando respaldo para viver em pecado. Tá vendo? Você tem apoio para viver do seu jeito. Já viu igrejas assim? Não, Deus, o que importa é a sinceridade do seu coração. Você pode viver do jeito que você quiser, né? É só entrar na igreja e sair igual. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina transformação, arrependimento e conversão de vida. Ok? É isso que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina que aqueles que nascem de Deus, lembra, o homem não é nascido da carne e do sangue, mas de Deus, nascimento que procede de Deus. Essa pessoa que tem essa divina semente, ela não permanece em pecado. A ideia de permanecer em pecado é simplesmente, estou nem aí para o meu pecado. Vivo em adultério, vivo em fornicação, vivo em calúnia, vivo em homossexualidade, vivo em qualquer outra coisa. Não me importo com Deus. Essa é a ideia de viver em pecado, ok? Eu tô nem aí para Deus, ok? Agora, a diferença para o cristão é, vamos supor, você está lá, conta uma piada suja no seu trabalho, você dá risada. Eu mordo a língua para não rir, né? Aí você ri, aí depois você vê o mau testemunho que você deu, aí você, poxa vida, eu envergonhei o nome do Senhor,
Ok? Incrédulos não ligam para isso. Eles fazem piada de Deus e não estão nem aí para isso. Então você entende a diferença? Tá? O salvo, ele não vive na prática do pecado. O incrédulo, sim, ele vive na prática do pecado. Mas tá bom, já é 57. E aí tem a questão de permissividade. O crente, ele, infelizmente, ele erra, ele peca, numa questão de possibilidade. Na questão de permissividade, se é permitido ele viver assim, o crente não tem a permissão para pecar, uma vez que morreu para os seus pecados e agora está vivo para Deus. Romanos 6, 1 e 2 vai falar isso, Gálatas 5, 13 também vai falar isso. E aí, a pergunta é, pastor, existem crentes carnais? Né? Existem crentes carnais que, crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, né? Existe isso, pastor, essa ideia de crentes carnais? Infelizmente sim, né? Quando eu e você não estamos andando em comunhão com Deus, nós somos carnais, ok? Um exemplo de crente carnal. Uma forma de ver a vida, né? Você está lá, você está preocupado, né? Como eu vou pagar isso? Como eu vou pagar aquilo outro? Não, mas eu tenho aquilo outro e tal, e tal, e tal. Você se entrega à ansiedade. Isso é carnalidade. Você está vendo a vida com olhos humanos, não com olhos divinos. Eu sei que vai ter situações que a gente fica meio assim, meio tenso, mas sempre olhando, Deus proverá. Ok? Então, o que é ser carnal? É agir de acordo com as obras da carne. Então, tem momentos que você está lá e você fica irritado no trânsito e aí você pensa coisa errada, né? Isso é ser carnal, tá bom? E às vezes nós agimos em carnalidade, mas Deus nos quebranta, tá bom? Agir de forma espiritual é você obedecer à palavra de Deus. Lá você vê isso lá em Romanos capítulo 6, versículo 12 a 14, tá bom? Íamos fazer as perguntas extras, mas isso torna aí para uma próxima aula de a gente poder debater essas perguntas extras aí, tá bom? Aqueles que estudaram, depois fala comigo lá, para saber quem estudou, para a gente depois dar uma balinha, um pirulito aí, tá bom? Teve uma época que estava dando até Ferrero Rocher, né, pastor? Isso aí foi quando o pastor era rico. Quando o pastor tinha dinheiro, né? Brincadeira. Mas foi uma promessa sem jeito, sabe? Uma promessa mal pensada. De prometer Ferrero Rocher. A igreja toda estudou. Ninguém falhou, né? Mas tudo bem. Só não prometo Milka, porque Milka é mais cara ainda, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por esta aula. E abençoe, Pai, cada irmão e irmã que está aqui presente. Abençoe esta igreja querida. Em nome de Jesus, papai. Amém.